e já convidar aqui para a nossa conversa o Wagner Contreira, que é superintendente do Conselho Regional de Química de São Paulo. Ele que vai responder a essas perguntas técnicas que muita gente tem e, acima de tudo, muitos ouvintes preocupados depois desse caso, né? Como será que estão cuidando da piscina onde eu faço natação? É da piscina do meu condomínio, do meu clube? É isso que o Wagner vai contar pra gente agora. Bom dia, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Lupato, tudo bem? Tudo certo. Bom, Obrigado pela oportunidade aí de a gente fazer o esclarecimento, né, contribuir aí até para que a população possa se tranquilizar em relação à questão do tratamento de água de piscinas, porque quando ele é feito de forma adequada, sob orientação de profissionais habilitados, esse risco de acidente ele minimiza muito, né? Infelizmente, nesse caso aí, pelo que a gente acompanhou das imagens que foram transmitidas aí a partir das reportagens, ficou muito claro que a maneira inadequada de manipulação é que contribuiu, né? Foi aventada aí a hipótese da água estar contaminada, mas não é o caso, né? O que a gente vê ali é que realmente foi o gás que gerou pela, pela, pelo comportamento das pessoas, inclusive saindo da piscina, né? Foi gerado o gás e a questão do gás, né? Que você até questionou, né? O fato de muitas vezes o cloro ele é manipulado, né? As substâncias contendo cloro, elas são manipuladas, mas se elas são manipuladas na proporção adequada, da forma adequada, conforme o fabricante orienta, esse risco de acidente ele diminui muito, ele chega a zero, né? Agora, o que nós recomendamos aqui no Conselho de Química, que é a recomendação da nossa fiscalização, nós fazemos um trabalho orientativo, esse trabalho orientativo, no caso de piscinas unifamiliares, no caso de piscinas domésticas, né, residenciais, que adquira-se sempre produtos legalizados, não se misture produtos químicos de duas marcas distintas, siga as instruções do fabricante, as instruções são muito claras nos rótulos, esses produtos são legalizados, eles passam por regularização, registro na Anvisa, existe todo um cuidado no processo de registro desses produtos. Então, o importante é comprar produtos primeiro, regularizados e seguir as instruções dos fabricantes. Agora, quando nós falamos de uma piscina de uso coletivo, aí muda de figura. É inadmissível que uma pessoa não habilitada esteja à frente do tratamento de água de piscina num caso desse. Empresas, os condomínios, existem condomínios hoje com um volume de usuários muito grande. Então, à medida que você tem um volume de usuários muito grande, a probabilidade de contaminação da piscina, a contaminação que eu digo seria a contaminação humana, né? Por suor, por urina, as interferências do ser humano na piscina. Isso faz com que haja um tratamento. O tratamento ele tem que ser muito mais cuidadoso e, portanto, tem que ser feito por empresas especializadas. A recomendação que nós fazemos para os síndicos, por exemplo, que contratem empresas especializadas, porque essa empresa ela vai dar a ele garantia para que o tratamento seja feito de forma adequada. Inclusive, recomendamos que essas empresas forneçam uma anotação de responsabilidade técnica para que o síndico, a academia, o dirigente de um clube, ele coloque isso no local visível para também garantir ao usuário que aquele tratamento está sendo feito sob a responsabilidade de um profissional. Seu Então, Wagner, é essa a recomendação que nós passamos. seu Wagner, bom dia. Nós estamos conversando Pois não. com Wagner Contreira, Marco Antônio Sabino. Seu Wagner Contreira, que é superintendente do Conselho Regional de Química de São Paulo, falando sobre essa questão de como tratar adequadamente as piscinas. O senhor falava que a manipulação inadequada, ali com cloro, ela deve ter gerado um gás, e esse gás
contaminado as pessoas. Como é que se dá isso? Se dá pelo excesso de cloro, se dá pela forma como se manipula, se dá por jogar cloro no momento que as pessoas estão dentro da piscina, que eu já ouvi que depois de jogar cloro você tem que ficar um tempo sem usar a piscina. Como é que se dá isso exatamente, por favor? Bom, uma das recomendações é que se siga exatamente existe um cálculo que tem que ser feito. Normalmente, quando você vai fazer o tratamento da água de piscina, e pelo que foi relatado pela reportagem aí da Bandeirantes, esse contato por telefone, via WhatsApp, né, é um dos grandes fatores que contribuiu, né, para que esse acidente ocorresse, né? Porque a pessoa que vai fazer, e a gente repete, tem que ser uma pessoa habilitada, não pode ser um manobrista, não pode ser qualquer outra pessoa que não tem habilitação para fazer esse trabalho. Essa pessoa ela vai fazer uma medida, né, de pH, de nível de cloro da água. Com essas informações, vai se calcular pelo volume da piscina quanto que ela precisa de cloro. E a diluição do cloro que vai ser feita, ela tem que ser feita numa proporção também que o fabricante determina. Então, é possível que a quantidade de cloro para o volume de água que havia naquele balde tenha sido acima do que o recomendado. Consequentemente, houve essa geração, uma reação mais, vamos dizer assim, violenta, de forma que os gases foram gerados da forma como ocorreu, né? Seu Wagner, aí eu tenho uma dúvida importante, que é o seguinte. Eu já consultei essas instruções de 1 galão de cloro para se jogar na piscina. E normalmente o cálculo é feito perdão, com base no número de litros da piscina, no volume da piscina. Então diga lá, exato, uma piscina com X mil litros, ela precisa de 3 doses, 3 medidas de cloro, sei lá, estou dando um exemplo. Agora, as pessoas muitas vezes não têm a menor ideia de quantos litros tem na piscina. Não tem um problema aí também na orientação que é dada nas embalagens? Então, mas, Sabino, fica difícil para o fabricante. O fabricante, ele vende o produto. Existem piscinas de 10 mil litros, de 50 mil litros, de 200 mil litros. É por isso que há necessidade de uma pessoa que tenha conhecimento técnico possa fazer essa avaliação. Porque uma pessoa sem conhecimento fica meio complicada essa situação, né? Essa atuação. E mais, não é só a quantidade de cloro, né, que tem que se colocar, mas dependendo da quantidade de cloro, você tem que fazer dosagens, mais de uma dosagem. Então, por exemplo, digamos que você tenha que colocar uma determinada quantidade que a proporção que o balde suporta não seja suficiente. Ele teria que fazer mais de uma dosagem, ele teria que fazer pequenas dosagens e fazer a colocação, né, a deposição na piscina em várias etapas e não de uma vez só. Então, fica muito difícil, né, da gente, pelas imagens, identificar que foi só isso também, né? Tem um outro detalhe. Como foi aventada aí na reportagem que houve mudança de fornecedor, pode eventualmente serem compostos distintos, são substâncias distintas, que a mistura entre elas, eventualmente ele pegou um pouco de um produto e um pouco de outro, e a mistura entre produtos ela pode ter dado essa reação indevida também, né? Essa reação indesejada. Agora, o Conselho Federal de Química, no ano passado, divulgou uma nova resolução justamente abordando o que deve ser feito para o tratamento de água das piscinas de uso coletivo, especificamente nesse ponto. Quem fiscaliza como é feito esse tratamento
E como que um ouvinte, por exemplo, que frequenta um clube ou a piscina do condomínio, pode ter certeza de que o tratamento está sendo feito de forma correta? Então, como precaução, o usuário de um clube, o usuário de uma academia, de um parque aquático público, como precaução, é interessante sempre que ele verifique se há um responsável técnico. E aí é cobrado dos administradores, do gestor da piscina, do gestor do clube, o proprietário da academia, a existência da responsabilidade técnica. O Conselho Regional de Química emite a anotação de responsabilidade técnica para as empresas que são registradas no Conselho, para profissionais que estão regularizados, profissionais habilitados para assumir essa responsabilidade técnica. E a recomendação que nós fazemos é que o contratante, no caso, o síndico do condomínio, o dirigente do clube, o proprietário da academia, ele solicite do seu prestador de serviço a certidão de anotação de responsabilidade técnica, como a gente vê, por exemplo, nos elevadores, que tem aqueles relatórios que são feitos de fiscalização dos elevadores. A mesma situação, é uma garantia para o usuário que aquele equipamento, ou no caso do elevador, ou no caso da piscina, que ela está sendo tratada adequadamente, que tem um profissional como responsável técnico. Agora senhor Wagner... Desculpa. Oi. Não, só para aproveitar o gancho aí, me perdoe interrompê-lo, o que eu estou concluindo aqui da conversa com o senhor é que o risco é maior do que a gente pensava e, infelizmente, na maioria dos casos, não há esse acompanhamento técnico que aumenta ainda mais o risco. É óbvio que tem gente que cumpre tudo isso, imagino que as maiores instituições, os maiores clubes cumpram, mas em casa, por exemplo, ninguém tem empresa contratada para fazer manutenção de piscina. É um leigo que vai lá e coloca. Eu mesmo já fiz isso. Quer dizer, isso é um baita risco e esse risco é grande de acontecer em casos como esse. O risco aumenta à medida que o número de usuários é maior, né? É claro que numa residência, o proprietário da residência, a gente espera, né, que essa pessoa tenha os cuidados na leitura das instruções de uso e, na dúvida, consulte o serviço de atendimento ao consumidor que essas empresas normalmente possuem, né, para oferecer algum tipo de orientação em relação ao melhor uso dos seus produtos. Agora, quando se trata de piscina coletiva, não tem dúvida, tem que ter profissional habilitado, de aproveitar, inclusive, a audiência da Bandeirantes, que é bastante significativa, em dizer que existe um projeto de lei que tramita na Câmara Federal há algum tempo que nós estamos lutando para que esse projeto de lei seja aprovado e, lamentavelmente, né, nesse momento é o momento que a gente é obrigado a solicitar dos parlamentares que olhem com carinho esse pleito do Conselho Federal de Química para que o projeto de lei seja aprovado. Eu não tenho agora de cabeça o número do projeto de lei, mas é um projeto de lei que já vem tramitando sobre esse assunto e é uma questão importante, porque aí as autoridades sanitárias elas vão ter essa exigência que vai contribuir, porque à medida que o projeto de lei torna obrigatório para que uma piscina, nesse caso, infelizmente, não tinha nem alvará, pelo que a gente ouviu pela imprensa. A nossa fiscalização, inclusive, esteve no local, estava lacrado quando nós estivemos lá, mas à medida que as autoridades sanitárias passarem a fazer exigência que eles tenham, no momento do licenciamento, o responsável seja contratado como autônomo, ou seja, uma empresa especializada dando esse assessoramento técnico, a gente minimiza muito esses problemas. Bom, gostaria de agradecer ao Wagner Contreira, superintendente do Conselho Regional de Química de São Paulo, que conversou com a gente aqui no Manhã Bandeirantes, trazendo alguns esclarecimentos a toda a nossa audiência em relação a como deve ser feito o tratamento químico das piscinas, principalmente as de uso coletivo. Um abraço para o senhor, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Lopato, obrigado, Sabino. Prazer falar com vocês. Prazer nosso.